Nesse vídeo eu quero compartilhar com você sobre essa ideia que você leu no título, que é o solitário caminho do despertar espiritual. Quando a gente se inicia nesse processo do despertar espiritual e o fim dele só vai ser na nossa morte, a gente inicia um processo que nem todo mundo vai entender a gente. E eu ouso a dizer que nem mesmo aqueles que dizem professar uma fé ou a mesma fé que você. De repente você já teve essa experiência de iniciar ou de já estar há bastante tempo nesse caminho do despertar espiritual. O despertar é um momento, né? Mas o caminho do despertar, esse caminho é para a vida inteira. Eu não sei se você está nesse período de transição do despertar ou se você já está no caminho, mas independente, você já deve ter batido de frente com alguns colaterais, com alguns efeitos colaterais, vamos dizer assim, desse despertar. O despertar, acredito eu, que ele vem para todo mundo. E eu vi, inclusive, a filósofa Lúcia Helena Galvão, se não me falha a memória, o nome dela é esse. Eu vi um corte de um podcast dela falando que todos vão despertar. Uns vão melhorar e evoluir, outros vão murchar. E aí ela dá toda uma base filosófica para isso, mas eu não quero trazer aqui uma base filológica, filosófica, teológica, nada disso. Eu só quero compartilhar aqui uma vivência que é muito difícil, porque a gente cria vínculos de amizade, de companhias, e às vezes a gente tem um afeto, um sentimento por algumas pessoas. E quando a gente inicia nesse caminho, que eu chamo esse caminho de o solitário caminho do despertar espiritual, porque quando você desperta, você começa a ter interesse em mergulhar para dentro. E quanto mais você mergulha para dentro, mais você quer conhecer. Então você quer conhecer mais a mente do ser humano, como o ser humano funciona, você quer conhecer as emoções, como elas funcionam, você quer conhecer um pouco da filosofia, você quer conhecer um pouco da espiritualidade. E quando eu despertei espiritualmente, hoje, cristão, eu estava afastado dos caminhos do que a gente diz que é os caminhos de Deus, que é os caminhos do que a Bíblia diz para a gente seguir. E eu experimentei algumas religiões. Então, esse é o primeiro ponto que eu acredito que aconteça com todos, é que quando ele dá esse despertar espiritual, o primeiro ponto é que o sujeito ele quer conhecer mais do ser humano, mais dele mesmo, mais do funcionamento. Então ele vai atrás desse tipo de informação. O segundo ponto é que ele sente a necessidade de se conectar com esse Criador, esse Deus, de alguma forma. Então ele vai procurar isso às vezes numa religião, numa reunião espiritual, em alguma coisa onde ele vai achar que a fé dele se conectou com esse despertar. E o terceiro passo é ele começar a perceber que esse caminho é um pouco doloroso, porque nem todo mundo vai entender esse processo, porque esse processo é pessoal. Eu estou no meu processo do despertar espiritual e você está no seu processo, e às vezes a gente não consegue se entender muito, porque são processos diferentes. Cada um tem sua missão aqui na Terra. E é isso que a gente busca, né? O que essas perguntas filosóficas básicas, né? O que nós viemos fazer aqui? Para que nós existimos? Onde estou agora? Para onde que eu estou indo? Como é que é depois da morte? Então, todas essas perguntas que às vezes a gente não tem resposta, a gente vai achar essa resposta nesse despertar espiritual. E quando a gente começa a conversar com pessoas do nosso círculo de amizade, a gente começa a ver as pessoas se voltando contra nós. Umas falando que nós estamos malucos, outras falando que nós queremos ser melhores do que elas. Por quê? Porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa e a pessoa traz uma informação que a gente já estudou sobre, porque a gente está nesse processo e a gente fala, não, não é assim, é assado, a gente começa a explicar, a pessoa tem aquela falsa ilusão de que nós queremos ser melhores do que ela, mas não, a gente só está tentando estender a mão para elas virem. A gente está tentando ajudar o processo, mas a gente acaba atrapalhando. Porque as pessoas, no geral, elas se acham boas demais. Elas se acham melhores do que elas de fato são. E eu prefiro ficar com o que o Paulo diz nas suas cartas, que ele fala que o ser humano ele é ruim. A origem do ser humano é uma origem pecaminosa, é uma origem ruim. E o nosso comportamento, as nossas ações sempre tendem para o ruim. A gente tem que estar sempre se controlando, sempre atento, sempre ligado, para a gente sempre estar conectado com o bem. Inclusive Napoleão Hill ele fala sobre isso, né? Porque que a gente sempre emana coisas ruins. É um esforço danado você sintonizar sua mente
para conectar com coisas boas, porque ela está sempre conectada às coisas ruins. Então o ser humano é mau. Só que a perspectiva da maioria das pessoas antes desse despertar são que elas são boas demais. Elas são até melhores do que elas possam imaginar. Então você vai falar algo que a pessoa é, ela não aceita. Algo que a pessoa é, desculpa, é identidade, né? Algo que a pessoa faz, que às vezes ela nem faz na sua consciência, de que é errado, ela não aceita. Por que ela não aceita? Porque na cabeça dela ela é muito melhor do que ela de fato é. E na verdade ela nem é boa, ela é ruim. A Bíblia vai dizer que, desculpa citar a Bíblia, mas essa é minha fé, né? Você pode enxergar de outro jeito, mas tenho certeza que a sua religião vai falar algo parecido. Mas a Bíblia ela vai dizer: o que há de bom em mim é o Espírito Santo de Deus, ou seja, é o próprio Deus em mim fazendo. E o que eu faço de ruim, esse sim sou eu mesmo fazendo. Entende? Então, se eu faço algo de ruim, sou eu. Se eu faço algo de bom, não sou eu, é Deus fazendo na minha vida, sendo um instrumento desse Deus. Quando a gente entra nesse caminho do despertar espiritual, as pessoas que estão ao nosso redor, elas começam a se separar. E até mesmo aquelas que professam fé parecida com a sua, quando você vai começar a conversar, dependendo do que você vai falar, e aqui eu digo com propriedade de causa do cristão, o cristão ele se acha a última bolacha do pacote. Ele é bom pra caramba, ele é abençoado, ele é tudo isso. Porque não lê a Bíblia, não lê o livro que ele fala, que é o manual de fé e prática dele. Mas levando para as outras religiões, algumas que eu visitei Umbanda, visitei catolicismo, visitei Santo Daime, visitei reuniões que era só de meditações, né? Então era quase que um budismo ali. E toda essa minha vivência, essa minha experiência nos conecta de alguma forma com algo maior do que nós, que eu vou chamar aqui de Deus, que é a minha fé. Hoje a minha fé é: há um Deus sobre todas as coisas, criador de todas as coisas. Eu sou criacionista. Mas se a sua experiência é diferente, essa conexão com esse Deus, com esse algo superior, com o universo, essa conexão ela se dá com a redenção, com o esvaziar de si mesmo, com aceitar aquilo que esse Deus, esse universo, ele propõe para nós, sabendo que esse algo que ele está propondo para nós, ainda que seja ruim, é uma coisa boa, porque esse universo, esse Deus, ele sabe muito mais do que a gente, melhor do que a gente, o que é bom pra gente, o que é melhor pra gente. Porque o espírito, que é o que habita em nós, esse espírito, ele sabe o que é melhor para nossa vida. E aí a gente começa a olhar para dentro, começa a sentir algo e começa a ficar atento e consciente das nossas, o que chamam aí de intuição, sabe? E aí a gente não começa mais a se guiar por vista, a gente começa a ter essa sensibilidade espiritual. E esse é o caminho. Você vai começando a ter mais sensibilidade e as pessoas começam a te tirar de maluco, de louco, de que você agora quer ser melhor do que os outros, até você ter um resultado maior. Eu não sei que resultado seria esse, né? Mas as pessoas, elas são movidas por resultados concretos. E como hoje eu não tenho um resultado concreto, tem poucos. Posso dizer que tem pouco, pela minha vida pregressa. E porque eu vivo hoje, eu tenho poucos resultados, mas só quem está muito próximo que vê esses resultados. E são justamente essas pessoas que às vezes vêm me pedir um conselho, uma dica, porque eles veem em mim aquilo que eles querem, entendeu? Isso já é uma situação legal. Mas no começo do meu despertar, nossa, mano, eu era o loucão para essas mesmas pessoas que às vezes vêm me pedir conselho. O Helder agora tá se achando. O Helder agora é isso. O Helder agora é aquilo. Mas, irmão, esse caminho do despertar, do abrir a consciência, enfim, cara, é o melhor caminho que você pode seguir. E nesse caminho, por mais solitário que pareça, você sempre vai estar se conectando com pessoas maravilhosas que o destino, que Deus, que o universo, seja lá o que você chama, eu chamo de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, ele vai nos conectar com essas pessoas justamente para não dar uns refrigério, para dizer assim, você não tá sozinho nessa caminhada, tá ligado? Existem pessoas como você não é maluco, você não tá querendo ser melhor do que ninguém. A sua luta, a sua jornada, ela está sendo vista. Então Deus conecta essas pessoas, assim como a gente está se conectando nesse vídeo, para nos dizer, você está no caminho certo. Percorre esse caminho aí. Inclusive, eu queria saber de você, deixa aí nos comentários.
se o que eu tô falando alguma besteira, eu tô falando alguma viagem, como é o seu despertar, como foi o seu despertar. O meu despertar veio através de uma palestra, onde essa palestra era uma palestra de desenvolvimento pessoal. Posso até dizer que misturava um pouco de espiritualidade ali também, programação neurolinguística, essas coisas, né? E ali eu aprendi algumas coisas, inclusive que na cadeia a parte espiritual, ela comanda todo o resto. Então, se tem alguma coisa na sua vida fora do eixo, você tem que ajustar primeiro o que comanda tudo, que é a sua vida espiritual. E você ajustando essa parte da sua vida, que é a vida espiritual, todas as outras partes da sua vida, amorosa, sentimental, familiar, financeira, todas essas vão entrar em ordem. Claro que nem tudo vai ficar perfeito. Aqui nessa terra tem dores, tem lutas. Se ficar perfeito, sempre vai ter alguma coisa desajustada. Perfeito só na próxima vida, que eu creio na eternidade, não sei se você crê. Perfeito é só numa outra vida. Perfeito é só quando a gente partir daqui. E quando eu entendi isso, eu comecei a mergulhar muito nesses assuntos. Eu já vinha com uma bagagem cristã, mas eu era mais um religioso do que um cristão, vamos dizer assim, né? E a religiosidade, ela separa as pessoas. A espiritualidade, ela une as pessoas. Inclusive, se você é de alguma outra religião, deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a sua religião. Eu me conectei com esse tipo de pessoa, saca? Então eu mergulhei muito rápido nesses assuntos para eu poder o mais rápido possível entrar em harmonia essa vida aí. E muitas coisas, como um passe de mágica, aconteceram na minha vida, coisas que lá atrás eu achava que era impossível, mas eu tinha esse desejo, aquele desejo que você sabe que não é só seu, mas você tem o que a gente chama de fé, que é uma convicção muito forte no seu coração de que aquilo vai acontecer. Você não sabe nem quando, nem como, mas você sabe que vai acontecer porque você tem aquela certeza genuína no seu coração. É algo assim, irmão, que é mais forte do que você. Hoje, Deus me deu uma casa, Deus me deu uma família, Deus me deu um casamento, Deus me deu um filho. Cara, assim, é uma parada assim surreal de todas as bênçãos que eu tenho recebido e não sou merecedor de nenhuma delas. Mas o que eu quero compartilhar nesse vídeo com você, uma mensagem final, é que esse solitário caminho do despertar espiritual, ele vale a pena. Ele vale a pena. Se mantém firme, se mantém estudando, se mantém constante, se mantém em oração, guarde a sua fé, que eu tenho certeza, cara, que a vitória na sua vida e tudo isso que queima no seu coração vai se tornar realidade muito breve. Demorou? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você e a gente se vê, mano, no próximo vídeo. Tamo junto, mano, e é nóis.